Fala moçada, Biologia Mais traz a vocês mais uma videoaula. O assunto de hoje, sistema excretor, dividido em 3 partes, mais uma vez, tá? Para a aula não ficar tão longa assim, ficar bom para todo mundo estudar. Essa aqui é a parte 1, né? Na capa do slide eu coloco meu e-mail, fbelan@gmail.com, e também o site Biologia Mais. Para quem não conhece, acesse o site www.biologiamais.com.br. Lá você vai encontrar várias videoaulas, várias curiosidades, tá? A respeito da biologia. Também tem uma seção de downloads, onde você vai encontrar as minhas aulas em PDF para baixar, certo? Bom, começando aqui a aula, nós temos uma pequena introdução aqui a respeito das excretas, né? Excreta nós denominamos todo e qualquer tipo de substância tóxica produzida pelo metabolismo que é passível de ser eliminado pelo nosso organismo, certo? Principalmente essas excretas são compostas de substâncias que contêm nitrogênio, que nós chamamos de excretas nitrogenadas. E a essas excretas, geralmente elas são originadas a partir da quebra de proteínas e ácidos nucleicos, né, que compõem nitrogênio, que tem o nitrogênio na sua composição, mas é basicamente proteína. Quanto maior a quantidade de proteína na dieta, maior o número de excretas nitrogenadas que o seu organismo vai apresentar, certo? A quebra dos aminoácidos, então, gera resíduos de amônia, tá aqui, dá uma ênfase, amônia que é o NH3, tá? Que é um produto tóxico que na maioria dos animais que não são aquáticos, como os mamíferos, inclui a gente, não pode ser eliminado, porque a amônia tem um perigo muito grande, tá? Para isso, para animais que não são aquáticos, nós devemos transformar a amônia em ureia, tá? Amônia aqui em ureia, certo? Isso aqui a gente vai ver a partir desta fórmula aqui, onde a gente tem a amônia associada ao gás carbônico, forma ureia, essa é a forma da ureia, e ainda libera água, certo? Todos os animais que apresentam a capacidade de transformar a amônia em ureia, tá? São animais chamados de ureotélicos. E essa conversão é dada aqui, ó, no chamado ciclo da ureia, ou também chamado ciclo da ornitina, tá? Ciclo da ornitina, canetinha aqui, ciclo da ornitina, porque é o primeiro aminoácido produzido no ciclo. Depois nós temos a citrulina e a arginina, que são os 3 mais comuns aqui. Esse desenho mostra a matriz mitocondrial das células hepáticas, tá? Então aqui dentro, vou colocar aqui, ó, isso é um hepatócito. Ixi, Maria, errou tudo aqui. De novo. Hepatócito. É muito ruim escrever isso aqui, deixa eu trocar. Vamos ver aqui. Vamos lá. Anote aí, agora sim, ó. Hepatócito. Muito bem. Certo? Voltando para cá, nós vamos ter então a produção da ureia a partir da amônia. Certo? Os tipos de excretas. Nós temos excretas baseadas na amônia. A amônia ela é muito tóxica, ela precisa de muita água para ser eliminada. Principalmente quem realiza excreção por amônia são os peixes ósseos, que nós vamos chamar aqui de amoniotélicos, certo? Aqui também nós temos larvas de anfíbios que não foram incluídas na nossa história, tá? Mas aqui nós incluímos também larvas de anfíbios girinos apresentam excreção por amônia. Ureia, ela é pouco tóxica, ela utiliza menos água para ser eliminada em relação à amônia. Quem apresenta isso aqui? Quem apresenta excreção por ureia? Os peixes cartilaginosos, como tubarões e raias, anfíbios adultos, tá? Tartarugas e nós, mamíferos. Todos somos ureotélicos, certo? Os peixes cartilaginosos apresentam essa capacidade porque eles precisam obter a chamada uremia fisiológica. Tá? O que é a uremia fisiológica? É quando os tubarões, retendo ureia no seu corpo, igualam a quantidade de sais com água do mar, e aí eles não perdem água por osmose, contrário que vai acontecer com os peixes
ósseos, que acabam se desidratando pela água do mar e tem que ter os seus mecanismos de osmorregulação, certo? Ainda temos a excreção por ácido úrico. O ácido úrico é muito menos tóxico, menos que todas as outras substâncias, como amônia e ureia, não utiliza água para ser eliminado. Por isso, nós temos aqui urina pastosa. Quem tem urina pastosa? Aves e répteis, certo? Por isso eles são chamados de animais uricotélicos. Aves e répteis uricotélicos apresentam excreção por ácido úrico, certo? Órgãos de excreção. Apesar de ser uma aula focada basicamente no sistema urinário, nós precisamos saber que não temos apenas, não é só rins que são nossos órgãos de excreção. Nós temos os pulmões como órgão de excreção do gás carbônico, nós temos a pele como órgão de excreção de água e sais minerais, nós temos o fígado como órgão de excreção da bile. A bile, só para lembrar aqui, a bile ela vem, tá? Puxar uma setinha, da degradação da hemoglobina. Tá? Quando você tem aqui a degradação da hemoglobina, nós temos a liberação de bilirrubina, certo? Bilirrubina vem da degradação de hemoglobina e a bilirrubina é eliminada na bile. Então nós temos uma relação aqui, tá bom? No fígado nós temos a degradação das hemácias, que é chamada de hemocaterese. Caterese. Muito bem. Hemocaterese. Isso aí. Tá? Aqui é o mecanismo de degradação das hemácias, liberando bilirrubina que vai ser excretada na bile. Além disso, nós temos o colesterol, tá? E outra função do fígado é transformar a amônia e ureia, como nós já vimos, certo? E o sistema urinário, os rins, que tem por função excretar água, sais minerais, a ureia e ácido úrico, principalmente ureia, tá? Também tem um pouquinho de ácido úrico, um pouquinho de amônia ali, mas é basicamente ureia, fonte de nossa excreção, certo? Aqui nós temos comparativos, né? Pulmões como órgão de excreção de gás carbônico. Este pulmão rosinha aqui é o pulmão de uma pessoa saudável, uma pessoa que não foi fumante durante a vida, que não morou numa cidade poluída como grandes capitais, como São Paulo, certo? E aqui nós temos um pulmão de uma pessoa fumante, todo cheio de fuligem. Claro que pode ser também, né, se você comparar uma pessoa que morou a vida inteira numa cidade grande, o pulmão também vai estar preto, cheio de fuligem assim. Não é só de fumante que tem o pulmão escurecido. Mas a grande diferença nós temos aqui no coração. Tá? No coração desta pessoa é um coração proporcional comparado a este coração aqui, que ele é bem maior, tá, do que dessa pessoa que não era fumante. Os pulmões, com a degradação do cigarro, isso vai acontecendo, vai ocorrendo o chamado enfisema pulmonar, certo? E isso vai sobrecarregando o coração, que passa a ter um tamanho exagerado. Aqui nós temos a pele como fonte de excreção de água e sais minerais, o fígado como fonte de excreção de bile e de colesterol e os rins, que serão assunto da próxima aula. Tudo bem? O sistema urinário ele vai ser composto pelos rins, 2, os ureteres, também 2, que são esses tubinhos aqui, ó, que ligam os rins até a bexiga urinária. A bexiga urinária, que é um órgão oco, com músculo liso na sua composição. Tá? Aqui nos homens apresenta cerca de 400 ml, enquanto que nas mulheres nós vamos ter cerca de 350 ml, certo? Da mulher é um pouquinho menor, porque é acima da bexiga, mais ou menos nessa posição, nós temos o útero, por isso que a bexiga feminina é um pouquinho melhor. De mulher grávida, então, nem se fala, é menor ainda, porque à medida que o útero vai expandindo, a bexiga fica cada vez menor, tá? E com relação à uretra, é o canalzinho que sai da bexiga, levando em direção ao meio externo, que vai ser responsável pela eliminação da urina. A uretra das mulheres tem cerca de 3 centímetros e ela é exclusiva do aparelho urinário, enquanto que a uretra masculina tem cerca de 12 centímetros e ela é compartilhada com o sistema urinário e o sistema reprodutor. Por ali passam a urina e passam também os espermatozoides, certo? Falando um pouquinho sobre os rins são órgãos em forma de grão de feijão, tá?
com cerca de 10 centímetros de comprimento. Então, tem uma foto que eu vou mostrar daqui a pouquinho que mostra que o rim cabe na palma da mão, mais ou menos localizado na região posterior do abdômen, tá? Próximo ali nas costas, um pouquinho para baixo das costelas, é a localização exata dos rins. À frente dos rins se encontram os intestinos, então se você quiser ter acesso aos rins por uma cirurgia, tem que ser pela parte posterior, ok? Possui uma região externa chamada de córtex. Córtex nós vamos usar na biologia para várias situações. Córtex significa casca, então é a parte externa do rim. Uma região interna chamada de medula, então a medula sempre no meio, córtex sempre na periferia, certo? E acima de cada rim nós vamos ter aqui as glândulas suprarrenais ou adrenais, que é o nome mais comum, que vão funcionar, né, como sistema endócrino, no sistema endócrino, principalmente liberando aldosterona, cortisol e hormônios andrógenos, além de adrenalina e noradrenalina, certo? Aqui está uma foto, né, de um rim cabendo na palma da mão, provavelmente é um rim doente, certo? Porque ele tem pequenas hemorragias aqui na sua superfície, que foi retirado. Não sei exatamente se é um rim que foi falido ou que foi retirado, né, para realização de um transplante, ou se foi um rim de um acidente, certo? E aqui nós temos a composição do rim. Vou até trocar de cor a canetinha aqui, vamos ver se o azul aparece melhor. Nós temos aqui o córtex, tá? Córtex e medula, no caso. O córtex é essa região aqui, vou passar a linha, toda essa região aqui é a região cortical, tá? Onde nós vamos encontrar os néfrons, principalmente os corpúsculos renais que vão realizar a filtração. Com relação à medula, nós temos pirâmides, cálice menor, cálice maior, papila renal ou bacinete. Pirâmide, isso aqui é a pirâmide, tá? Toda essa região aqui, ó, que parece uma pirâmide voltada com o ápice para baixo, é chamada de pirâmide renal. Aqui nós vamos encontrar os túbulos dos néfrons, que vão realizar a reabsorção dos sais minerais e a absorção da água, enquanto nós temos a formação da urina. Aqui nós vamos encontrar os cálices menores, tá? Toda vez que tiver uma pirâmide aqui, você tem cálice menor. Essa parte é cálice maior, que seria a união de cálices menores, e aqui no meio a pelve renal ou bacinete, que vai coletar a urina já dos cálices maiores e vai direcionar ao ureter, e do ureter vai em direção à bexiga urinária, certo? Então é isso, moçada, essa é a primeira parte da aula. Não deixem de assistir a segunda parte, que você pode encontrar aqui no site também. Um abraço, até a próxima.